considere uma coisa. Suponhamos que você saiba de um supermercado que o dono desse supermercado, ele pega ali as carnes, os frios, e aí ele troca a etiquetinha da data de vencimento, porque já está vencendo, então ele troca aquela etiquetinha para esticar um pouquinho mais, o que nós sabemos que não faz bem para a saúde, correto? Então ele estica ali, né, aquela data de vencimento, e suponhamos que você saiba, você chega lá no supermercado e vê ele fazendo isso. Como que você se sentiria? Agora, suponhamos que você saiba que eu faço compras nesse supermercado. Você avisaria para mim o que esse homem está fazendo? Ou deixaria quieto? Quem avisaria para mim? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí o resto ia deixar eu morrer? Não, é sério, porque comer coisas assim, estragadas, isso mata. É muito sério. Eu espero que você me avisaria. Se você vê o dono do supermercado fazendo algo assim, o dono de algum supermercado, isso é apenas uma suposição, tá bom? Mas se você vê o dono de algum supermercado fazendo algo assim, eu espero que você me avise, se você souber que eu faço compras naquele supermercado. Agora, não seria, de repente não seria, você não acha que seria antiético você chegar para mim e falar assim, olha, pastor, supermercado tal lá, eu vi o dono, o fulano de tal, fazendo isso assim, assim, trocando a data de validade, cuidado com o que você compra. Não seria antiético isso? Você me citar o nome do supermercado? Sim ou não? Não? Ou sim? Não? Ué, que bom, irmãos, porque se você não fala o nome do supermercado, como é que eu vou saber qual supermercado que é? Então tá certo, a maioria, né, alguns iam me deixar morrer, tudo bem. Não, estou brincando, mas a maioria pelo menos se manifestou de que me avisaria, né, se soubesse de algo assim, para que eu não tenha, para que não cause danos à minha saúde. Então, ótimo. Com esse pensamento em mente, guarda isso, nós vamos precisar desse pensamento, tá certo? Nós vamos precisar disso. Mas, irmãos, nessa noite eu queria falar um assunto muito importante para todos nós, principalmente nos últimos dias. Você acredita que nós estamos vivendo os últimos dias? Nós estamos vivendo os últimos dias nesse mundo, nessa terra. Nós estamos. Quando você olha as coisas ao nosso redor que vem acontecendo e o que a palavra de Deus nos ensina, você vai ver, se você estudar os textos bíblicos, vai ver, vai entender que nós estamos vivendo os últimos dias. Deus está preparando todo o cenário para a volta de Cristo. Tudo isso que está acontecendo nos nossos dias é uma preparação. Deus está preparando ali um cenário para a volta de Jesus. E aleluia por isso. E nesse cenário de preparação para a volta de Cristo, nós fazemos parte desse cenário. Nós estamos nesse cenário também. Então, nesses dias, mais do que nunca, nós temos a oportunidade de podermos ouvir muita doutrina, muitas coisas que têm sido mencionadas por aí. Muitas coisas. Nesses dias, muitas pessoas, mais do que nunca, muitas pessoas têm dedicado seu tempo, o seu talento, para poder fazer lives, transmissões ao vivo, como nós estamos fazendo hoje à noite, poderem gravar meditações na palavra de Deus, e convenhamos, existem muito boas meditações por aí, outras nem tanto e outras terríveis, mas existem boas meditações, puramente bíblicas. Então, mais do que nunca, nós estamos vivendo nessa era. Eu estava falando com o irmão Lázaro hoje à noite, eu estava mencionando para ele que uma pessoa me mostrou, enviou para mim, eu gostaria de que a nossa igreja adquirisse um tripé, como esse aqui, esse é emprestado. Mas aí então um tripé para poder colocar uma câmera, algo assim.
E aí a pessoa me mandou o link, né, de um que ele comprou, semelhante a esse. Acho que pagou R$ 140 há tempos atrás. Mas aí depois eu fui puxar o mesmo, do mesmo vendedor, no mesmo lugar, hoje está 280. Mas por quê? Porque a demanda aumentou. A demanda aumentou. Quando eu investi nessa câmerazinha ali, nessa webcam que nós estamos utilizando, foi um custo para poder encontrar. Todos os lugares estavam esgotados. Por quê? A demanda aumentou. Então tem muitas pessoas que simplesmente pegam o seu celular e gravam um vídeo ali para poder mencionar coisas da palavra de Deus. E eu tenho ouvido muitas coisas e dá para notar nitidamente que infelizmente a pessoa está equivocada em várias coisas que menciona. Então mais do que nunca nós estamos vivendo uma época em que nunca se falou tanto da Bíblia como hoje. Agora, nunca se falou tanto da Bíblia como hoje, é lógico, eu estou enquadrando todas as informações que nós temos, informações boas e informações ruins, mas tem muitas pessoas espalhando por aí coisas a respeito da Bíblia. Por quê? Porque pessoas estão impossibilitadas de saírem de casa, muitas igrejas não estão se reunindo, então pessoas estão aproveitando esse momento para poder disseminar a palavra de Deus, seja de uma forma boa ou de uma forma ruim, mas está sendo espalhada. Mas infelizmente nem todas as informações que são dadas são boas informações. E nesse meio nessa salada de coisas que nós temos ouvido, nesse monte de coisas, presta atenção, nós temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas. Porque eles estão por aí. E amados, mais do que nunca, eu estou falando algo que eu sei porque eu vi, eu vejo. Não é que a gente fica pesquisando tudo e ouvindo tudo quanto é coisa, mas irmãos, é porque nós temos hoje uma facilidade muito grande com redes sociais. Nós temos uma facilidade hoje, qualquer um tem cada pessoa tem um celular, tem acesso à internet, cada pessoa tem acesso a essas informações que vêm sido transmitidas. E nessas informações eu tenho visto muitas pessoas falando coisas da palavra de Deus que não convém. E nós temos que saber filtrar isso. Nós temos que tomar cuidado. Tem certas coisas que nós não podemos permitir que entre nas nossas casas, que entre nas nossas mentes. Nós temos que nos proteger contra os falsos profetas. E para isso eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele passou por uma cidade chamada Mileto. Nessa cidade, ele mandou chamar os anciãos de Éfeso, e ele queria dar um recado para esses anciãos, algumas instruções. E nessas instruções, o apóstolo Paulo, ele diz assim que convinha que ele em breve fosse até Jerusalém, e chegando em Jerusalém, ele não sabia o que haveria de acontecer com ele não sabia. Ele poderia ser preso, ele poderia ser perseguido, ele não sabia o que aconteceria com ele, mas ele sabia, ele disse para aqueles anciãos, que aquela era a única oportunidade, a última oportunidade, aliás, que eles tinham de vê-lo. Então Deus já estava colocando no coração do apóstolo Paulo que ele haveria de ser perseguido, que ele seria preso, e foi o que aconteceu logo depois. Mas nessas instruções que ele dá para esses anciãos de Éfeso, gostaria de ler algumas instruções em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, nos versículos 28 até o versículo 30. Atos 20, 28, até o versículo 30, a palavra de Deus nos diz assim. Atos 20, 28 a 30. Olha as instruções que ele dá. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos
se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. E essas são palavras do apóstolo Paulo aos anciãos de Éfeso. Então ele está dizendo aqui para esses anciãos, esses líderes da igreja, ele disse, olha, olhe por vós, porque o Senhor vos constituiu vocês como bispos, para apacentardes a igreja. Então toma cuidado, porque vão se levantar homens para dizerem coisas perversas e vocês têm que proteger o rebanho. Vocês têm que proteger o rebanho. E algo interessante que ele fala aqui, ele diz aqui que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Irmãos, eu preciso deixar muito claro aqui, que como pastor da igreja, eu preciso usar a minha autoridade e a minha tarefa que o Senhor me deu como pastor, de dessa mesma forma que o apóstolo Paulo alertou esses homens, eu também preciso alertar cada um de nós, porque eu também preciso ser alertado com relação a isso. O meu objetivo nessa noite, o nosso objetivo, é deixar a palavra de Deus falar. Se a palavra de Deus nos fala, então nós não temos voz contra ela, a não ser a favor dela, né? Dizendo sim, a palavra de Deus tem a razão. Porque quando se toca nesse assunto, existem pessoas que vão dizer assim, mas olha, se você disser o nome do supermercado que está trocando ali a data de validade das carnes e dos frios, eu falei carnes e frios porque são coisas que perdem rápido, né? Então se você disser o nome do supermercado, isso é antiético, você não pode fazer isso. E se você disser algo contra o dono daquele supermercado, você não pode fazer isso, porque você vai estar julgando. E está correto, nós não devemos julgar uns aos outros, em Mateus capítulo 7, versículo 1, fala sobre isso. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele disse, não julgais para que não sejais julgados. Mas nós temos que entender também, irmãos, que em João capítulo 7, no versículo 24, se eu não me engano, ele diz também assim, julgai segundo a reta justiça. E a reta justiça é a palavra de Deus. É onde nós encontramos a justiça de Deus, é na palavra do Senhor. Então, ele se refere aqui aos falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, enganadores. Significa que nós precisamos identificar esses falsos profetas. Nós temos que identificar esses falsos pregadores da atualidade. Como eu disse, muitas pessoas têm disseminado a palavra de Deus, têm espalhado a palavra de Deus. Mas tem pessoas que têm um pensamento meio estranho. Alguém já disse assim para você, olha, não, mas tudo que fala de Deus é bom. Já ouviu isso? Tudo que fala de Deus é bom. E eu pergunto para você, tudo que fala de Deus é bom? Tudo que fala de Deus é bom? Nós vamos ver que não. Nós vamos ver que não. Então, nós temos alguns textos, eu gostaria de deixar a palavra de Deus falar conosco. Mateus capítulo 7, versículo 15. Você pode acompanhar aqui, diz, acautelai-vos, Jesus dizendo, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Existem, amados, existem esses homens, essas pessoas. Mateus 7, 21 a 23, discorrendo no mesmo texto ali, o Senhor Jesus Cristo diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso nos diz muita coisa, não é verdade? Não tem muitas pessoas clamando Senhor, Senhor? Nem todos entrarão. E aí ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E em momento nenhum no texto, Jesus diz para eles assim, vocês estão mentindo, vocês não fizeram isso. A resposta de Jesus é simplesmente, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E quando Jesus fala isso, significa que as pessoas não tinham Cristo. Eles não conheciam o Senhor, a graça de Deus, o perdão dos pecados. Então, amados,
Nós vemos aqui que nem todo aquele que clama o nome do Senhor significa que ele está fazendo aquilo pelo Senhor. Então, algo que nós temos que considerar é que nem tudo que diz Senhor, Senhor, realmente está fazendo pelo Senhor. Nem tudo o que fala de Deus é bom. Tem pessoas, já ouvi pessoas dizendo, pessoas já sempre dizem, não, mas toda religião é boa porque fala de Deus. Toda religião é boa porque fala de Deus. Não. Nem tudo que fala de Deus é bom e nós temos que saber filtrar isso. Porque nós encontramos nos dias de hoje uma facilidade muito grande, muitas pessoas colocando o nome de Jesus no meio do seu discurso, mas quando você ouve o seu discurso, você vê que realmente está totalmente fora do que a palavra de Deus diz. E nós temos que defender a Bíblia. Irmãos, se nós somos o povo de Deus, se o povo de Deus vai ficar calado, não vai defender a palavra de Deus, a sã doutrina, quem vai fazer? Quem vai defender? Se o povo de Deus não vai defender, se o povo de Deus não vai defender a palavra de Deus contra leis que estão sendo sancionadas com relação a aborto, quem vai defender? Quem vai defender? Então nós temos que levantar a bandeira alta da palavra de Deus. Então, significa que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, que profetiza em nome de Jesus, que expulsa demônios, que faz maravilhas, que faz milagres, nem tudo isso é em nome do Senhor. É o que Jesus está querendo dizer. Então nós não devemos nos empolgar quando nós ouvimos falar de alguém que, puxa, aquele lá está cheio da unção, aquele é cheio da unção. Unção de onde? Temos outros textos. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão ou abandonarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Mentiras de homens. Não são demônios que estão espalhando essas mentiras, não são revelações ou alguma coisa, são homens estão espalhando mentiras, e eles cauterizaram a sua consciência, não sentem mais, e estão espalhando mentiras. Separei somente os principais textos na Bíblia sobre isso. 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 13, o versículo 1 diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E é o que tem acontecido. Falsos doutores introduzirão heresias de perdição. Versículo 2 e 3. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E o caminho da verdade tem sido blasfemado por causa desses homens. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ou seja, a sentença deles logo virá, e a perdição deles não está dormindo, ela vai chegar também. Espera o juízo do Senhor. Porque a palavra de Deus diz: ai de vós, pastores que espalham essas mentiras. Amados, tendo lido esses textos, agora pense no que nós temos vivido nos nossos dias. Nos dias atuais nós encontramos homens que se intitulam apóstolos. Irmãos, quando nós olhamos na palavra de Deus e estudamos a palavra de Deus, nós vemos que não é qualquer um que pode ser chamado de apóstolo. Não é qualquer pessoa. Para alguém ser apóstolo, a Bíblia claramente dá requisitos. Esses requisitos para uma pessoa ser considerado um apóstolo, primeira coisa, ele tem que ter visto Jesus, face a face. Ele tem que ter visto Jesus. Ele tem que ter sido escolhido por Jesus. Ele tem que ser testemunha da ressurreição de Jesus. E tudo isso, eu tenho os versículos bíblicos aqui, se você quiser, depois eu posso te passar. Tudo é claramente explicado pela palavra de Deus.
Mas ainda assim, existem pessoas que se intitulam como apóstolos. Então, se nós olharmos esse filtro da palavra de Deus, cadê os apóstolos? Hoje haveria apóstolos? Quem viu o rosto de Jesus face a face? A não ser os apóstolos da palavra de Deus. Então, esses são homens enganadores, fraudulentos, mentirosos, buscando a glória dos homens. Eu vi uma entrevista de um desses tais apóstolos, e aí o entrevistador perguntou para ele, falou, olha, qual é a diferença entre um apóstolo e um bispo e um pastor? Aí ele disse, olha, o pastor ele cuida da igreja local, é certo, e o bispo? Não, o bispo ele cuida, é regional, da região. Ah, mas e o apóstolo? Não, o apóstolo é o topo, o apóstolo é o que comanda todas. Isso não parece uma empresa? Está parecendo uma empresa? Porque eu lembro quando eu trabalhei em lojas, né, de móveis e eletro, durante tempos, e aí tinha isso também, tinha o gerente da loja, aí tinha o regional, e aí depois tinha o dono de todas as redes, né? Então, amados, ninguém se intitula apóstolo, nem profeta, nem bispo, e nem pastor. E nem pastor. Ser pastor é uma vocação, é um chamado de Deus. E, amados, convenhamos dizer que, humanamente falando, se a pessoa está considerando ser um pastor, se ele está considerando ser um pastor para viver uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida sossegada, ganhando dinheiro, olha, então não seja pastor batista não, seja outro. É vocação. É vocação. Já ouvi de pessoas que se proclamaram, autoproclamaram pastores, porque de repente fez uma faculdade, prestou um vestibular, não deu certo. Tentou concurso para entrar numa empresa, não deu certo. Tentou fazer tal coisa, não deu certo. Tentou fazer aquilo, não deu certo. Não sabe jogar futebol, o que é que eu vou fazer? Eu vou virar pastor. Porque aqui no Brasil parece que é isso, né? Você não sabe fazer nada, mas sabe jogar futebol, então você ganha dinheiro até. Não é o país do futebol? Pessoas que não sabem nem ler nem escrever, sabem jogar bola, racha de ganhar dinheiro. Então, às vezes, pessoas tentam de tudo. Ah, não deu certo, eu vou virar pastor. Certo pastor, uma vez, um pastor amigo nosso, lá na Igreja Batista Fundamental, quando ele estava pregando uma conferência lá, ele deu um testemunho de que um pastor conhecido dele disse para ele que ele estava com alguns problemas no ministério. E aí esse pastor disse para ele assim, falou, olha pastor, eu sou pastor porque eu não sei fazer outra coisa. Irmãos, que triste, porque pastor é uma vocação, é o Senhor que chama. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, olha, acho que eu vou ser pastor. Não, isso seria engano. E é o que pessoas têm feito. Pessoas têm se auto-intitulado apóstolos, profetas, bispos. Irmãos, isso é triste. É triste. Existem muito menos pessoas nos dias de hoje que são realmente chamadas pelo Senhor. Poucas pessoas aceitam esse chamado. Por quê? Porque ser pastor dá trabalho. Humanamente falando, irmãos, humanamente falando, não é qualquer um que vai querer, não. Porque você cuidar da sua própria vida já é um custo, uma labuta. E velar pela vida dos outros. Porque pastor é isso. Se eu não me importasse com a sua vida, eu não estaria pregando isso. Seria muito mais conveniente para mim pregar coisas que te agradam. Porque é mais gostoso até para mim pregar isso. É mais gostoso para mim pregar as bênçãos de Deus. É mais gostoso pregar o amor de Deus. É muito mais gostoso falar que o Senhor ama a todos. Que não existe condenação para ninguém. É muito melhor, tanto para mim falar isso, para eu falar isso, quanto para você ouvir isso. Porque é isso que a nossa carne quer. Mas não é isso. Não, esse não é o dever de um pastor verdadeiro. É pregar toda a palavra de Deus. Então, se esses homens estão por aí, como podemos reconhecê-los? Se eles estão pregando heresias, como nós vamos identificar essas heresias? Como é que nós vamos reconhecer isso? Como que nós vamos conseguir filtrar isso? Se tantas coisas, nós temos ouvido tantas coisas, como que eu vou saber? Como que você vai saber se o que eu estou pregando é verdade? Como que você vai saber?
Em Atos 17:11 nós temos ali algo interessante. O apóstolo Paulo, ele fala ali a respeito dos crentes de Bereia, os bereanos. E sabe o que eles fizeram? Colocaram Paulo e Silas à prova. O apóstolo Paulo, colocaram ele à prova. Não, espera aí, o que esse Paulo está falando? Não, deixa eu ver aqui, se é isso mesmo. Está certo isso aí? Deixa eu ver aqui. Não, está certo. Opa, isso aí que ele falou agora, deixa eu ver aqui, porque diz o texto ali que os bereanos, eles foram mais nobres do que os que moravam em Tessalônica. Por quê? Porque a cada dia eles examinavam se aquelas coisas que eram ditas eram realmente assim, e se era daquele jeito. Eles examinavam, eles corriam atrás. Não era simplesmente engolir tudo, e muitas pessoas têm engolido. Então que o Senhor nos guarde de ser assim. Há pregadores fazendo, infelizmente, um grande desserviço ao Evangelho, fazendo um desfavor aos cristãos e ensinando coisas que não são de Cristo. E qual vai ser a postura da igreja de Cristo com relação a essas pessoas? Há pessoas, pregadores, pastores, que estão fazendo um péssimo serviço pelo Evangelho. Além de pregar heresias, dá um péssimo testemunho com a sua vida. Eu já mencionei para os irmãos. Certa vez, quando nós fomos financiar o nosso primeiro carro, cheguei na loja de carros usados, e aí conversa vai, conversa vem, fez ali todo o cálculo, e fez toda a simulação e tudo mais, e aí logo depois, então deixa eu pegar os seus dados, tendo escolhido o carro e a parcela, tudo mais, eu vou pegar os seus dados então e vamos dar entrada. Ótimo, nome, endereço, idade tal e tal e tal, profissão, pastor. Na hora, irmãos, isso foi na cidade de Pedregulho, em São Paulo. Meu cunhado estava junto comigo. Quando eu falei assim, ele disse profissão, aí eu falei pastor. Na hora, ele soltou a caneta, olhou para mim e disse assim, infelizmente não vai dar. Eu falei, por quê? Mas é por falta de comprovação de renda? Porque tem... eu poderia pegar extrato bancário, eu poderia buscar um contador e fazer um documento. Ele disse assim, não, é porque o banco não faz financiamento para pastores e políticos. Nem todo pastor é de má índole. E eu acredito que nem todo político seja de má índole. Mas foi o que disse. Por quê? Porque pessoas têm sujado o Evangelho de Cristo. Pessoas têm envergonhado o Evangelho. E como nós podemos detectar essas pessoas? Eu gostaria que você abrisse num texto que nós vamos ficar 6 versículos em 1 João capítulo 4. Ele nos dá essas orientações de como nós podemos identificar essas heresias e esses heréticos. Como nós podemos identificar esses falsos pregadores, falsos mestres, falsos pastores, esses falsos discursores? Como que nós podemos identificar? 1 João capítulo 4, versículos 1 a 6. A Bíblia diz assim, amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. E nós entendemos aqui, quando ele fala sobre espírito que confessa ou que não confessa, são aquelas pessoas, né, que têm sido usadas pelo anticristo
para preparar o terreno para o anticristo, que em breve, creio eu, vai se levantar. Mas há pessoas que estão preparando o terreno para que isso aconteça. Conforme eu disse, existe um cenário, e nesse cenário é a preparação para a volta de Cristo. Então convinha que isso acontecesse. Mas apesar de estar escrito que isso haveria de acontecer, nós precisamos tomar uma postura do lado da palavra do Senhor. Então, como identificar esses falsos pregadores, conforme o texto que nós lemos? Nós vimos aqui, a primeira coisa que ele fala no versículo 1, prove se são de Deus, prove. Ele disse, amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Provai, então prove. Esse prove não é no sentido de experimentar, mas é de provar a autenticidade. Eu tenho ali uma concordância, um dicionário no grego, o dicionário Strong, busquei essa palavra e ali a tradução dela literal, ali está escrito algo que eu achei muito interessante. Ele diz ali, provar significa testar, examinar, verificar a autenticidade, da mesma maneira que se analisa um metal precioso, para saber se ele é autêntico, como o ouro, a prata, platina, por exemplo. Da mesma forma, provar se é autêntico. É nesse sentido que ele diz. Então, provai se são de Deus. Prove se são autênticos. E nós só poderemos saber se são autênticos comparados com a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus e sabemos o que está escrito. Eu estava vendo um vídeo há uns tempos atrás, nos ajudando a detectar notas, cédulas falsas. Me chamou a atenção porque dias atrás eu fui pagar uma conta, e aí a pessoa que estava recebendo, eu dei ali algumas notas, e dentre as notas havia uma nota de 50, uma cédula de 50. E aquela pessoa pegou isso, foi no mês passado, aquela pessoa pegou aquela nota, ela foi passando as notas, quando chegou naquela nota, ela parou. E aí eles fazem algo interessante, você já deve ter visto, eles pegam e dá uma raspadinha assim com a unha, colocam contra a luz, e dá uma olhada assim, e vira a nota, e olha o papel, verifica, e ela vai olhando, e vai olhando, e vai olhando várias coisas. E eu com o coração na mão, né? Tomara que seja verdadeiro, tomara que seja verdadeiro, tomara que seja verdadeiro. Aí a moça olhou para mim assim, olhou bem para mim, e eu pensei assim comigo, puxa, será que ela está pensando que eu estou tentando passar nota falsa? Eu espero que não. Aí ela, de novo, e fez o mesmo procedimento, e eu com o coração na mão, uma nota de 50, irmãos. Eu não teria coragem, se ela realmente fala que essa nota é falsa, eu não teria coragem de passar essa nota para frente, o que a gente faz? Vai no banco trocar? Eu nem sei eu nem sei se existe um procedimento para isso. Se alguém souber, depois me fala, tá? Mas, aí ela olhando, e aquilo, e eu com o coração na mão, aí de repente ela olhou para mim, tá certinho. Aí eu sorri até no canto. Não dá para você ver, mas eu estou sorrindo agora, tá? Por quê? Porque ela sabe o que tem na nota falsa, na nota verdadeira. Ela conhece a nota verdadeira, ela sabe a marca d'água na nota verdadeira, ela sabe que tem alguma coisa ali em alto relevo que ela passa a unha e ela sente ali quando é verdadeira. Ela sabe direitinho ali, ela conhece a verdadeira, porque a nota falsa, existem vários tipos de notas falsas, mas verdadeira só existe uma. E assim é a palavra de Deus. Nós temos que estudar o verdadeiro, conhecer a verdade. Então examine, prove se são de Deus. Nós temos aqui também, como ele disse, examine sua mensagem. No versículo 2 diz, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora aqui é algo interessante, porque para nós entendermos isso aqui, nós temos que saber o que estava acontecendo nos primeiros séculos, quando foi escrito essa carta. Já estavam entrando várias falsas doutrinas na igreja, e dessas falsas doutrinas, haviam algumas principais, das quais tinha a doutrina de que o Senhor Jesus Cristo não veio em carne. Ele não veio em carne. Quando nós lemos o livro de Colossenses, nós vemos também que estava acontecendo a mesma coisa. Haviam pessoas que estavam dizendo que o Senhor Jesus Cristo não veio em carne. Havia um ensinamento muito falso e estranho de que tudo que é matéria é ruim. Tudo que é matéria é ruim, é do diabo.
Tudo que é matéria. O seu corpo é do diabo, esses bancos são do diabo, tudo isso é do diabo. Porque Deus é espírito. E Deus sendo espírito, Ele não aprova as coisas materiais. Não é meio estranho isso aí? Só que muito mais terrível ainda é que se uma pessoa acreditasse dessa forma, de que tudo que é matéria, corpo, não é de Deus, é do diabo, então isso significa que o Senhor Jesus Cristo também não poderia ter vindo em corpo, porque Ele também seria matéria. Então, segundo essas pessoas, o Senhor Jesus Cristo não veio em carne. Ele não veio em carne, porque se Ele viesse em carne, Ele estaria contra a vontade de Deus. Então, por isso Ele diz aqui, que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Porque automaticamente, quando uma pessoa reconhece que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, ele vai saber o propósito disso. Ele sabe que o Senhor Jesus Cristo veio em carne para poder ser moído pelos nossos pecados, para tomar sobre si as nossas dores, para derramar o seu sangue por nós. Então essa doutrina é fundamental. Por isso o apóstolo disse, olha, todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E aí em contrapartida o versículo 3 diz, e aquele que não confessa, esse não é de Deus não, esse está sendo usado pelo anticristo. Então nós temos que identificar esses falsos pela mensagem que é pregada, pela mensagem. Então, quais são as maiores heresias, irmãos, que nós temos ouvido atualmente? Nós sabemos refutá-las? Nós sabemos identificar quando alguém está falando a verdade? Lembra que eu perguntei sobre o dono do supermercado? A grande maioria aqui disse para mim que me avisaria quando o supermercado está fazendo essa coisa errada, trocando as datas, correto? A maioria disse que me avisaria. Tinha alguns aí que me deixariam morrer, mas outros me avisariam. Então, sabe de uma coisa? Não seria incoerente você concordar que me avisaria qual supermercado tem feito essas coisas e eu não avisar para você? E eu não avisar para você as coisas que têm surgido e que têm causado dano às pessoas? Não seria incoerente? Irmãos, o nosso objetivo, e eu disse isso, eu quero frisar isso. Nosso objetivo nessa noite é proteger as nossas vidas contra falsos ensinos, contra falsos profetas. Nosso objetivo não saia daqui dizendo que, o pastor ficou isso não é difamação, irmãos. Isso é Bíblia. O apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, Demas me desamparou, amando o presente século. Que antiético, ele citou o nome de Demas. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, olha, sabe o Alexandre, aquele latoeiro, cuidado com aquele homem, ele me causou males. Mas que antiético, ele falou do Alexandre. A Bíblia diz, toma cuidado com a doutrina dos nicolaítas, que era um povo também. E amados, nós temos algumas pessoas que estão em evidência nos nossos dias, que nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tem um pregador, tem vários pregadores dizendo, mas tem alguns que têm sobrepujado uns aos outros. Tem vários pregadores por aí ensinando coisas como trízimo, por exemplo. Já ouviram falar disso? Eu tenho todas essas informações, eu tenho pesquisado e eu tenho as informações, eu tenho os vídeos autenticados ali. Se você quiser, eu posso te enviar, caso você duvide. Mas já ouviu isso? Trízimo. Tem um vídeo do trízimo, se quiser eu te mando. Porque é assim, o Senhor, Ele exige de você o dízimo. Mas muito além do que isso, o Senhor exige o trízimo. Por quê? Porque você vai separar o seu dízimo para o Deus Pai, o dízimo para o Deus Filho e o dízimo para o Deus Espírito Santo. Então não é mais dízimo, é trízimo. Isso além de tantas outras coisas. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Existem pessoas também que têm construído um templo e têm feito cerimônias judaicas
com arca da aliança, com candelabro, com chofar, que é aquele chifre, né, de tocar, e tantas outras coisas. Amados, temos que tomar muito cuidado com essas coisas. O homem nasceu no Rio de Janeiro, ele é carioca, não é judeu não. Mas ele coloca uma coisa na cabeça e deixa a barba crescer e coloca um manto. Não, agora eu sou um rabi, um rabino. E infelizmente nós sabemos o que a mídia tem mencionado, né, sobre isso. Tem que tomar cuidado, irmãos, muito cuidado. Existe um homem por aí também, de uma igreja chamada Batista, lá em São Paulo, né? Estava assistindo alguns trechos de vídeo dele, diz assim, ele diz o seguinte: tanto faz se você é casado, divorciado ou namorado. Se você é adulto, o sexo é legítimo, é divino, portanto desfrute. É isso que esse Ed René tem falado. Desfrute. E eu tenho o vídeo dele falando. Pregando sobre a mulher samaritana em João capítulo 4, ele disse que a Bíblia tem partes que são impróprias para menores. Então, ele disse que quando Jesus ofereceu para aquela mulher, lembra do texto em João 4? Jesus ele chegou para aquela mulher e ofereceu para ela a água viva. Uma água viva que jorra para a vida eterna, que salte para a vida eterna. Lembra disso? Então, ele mencionou ali de que quando Jesus ofereceu para aquela mulher a água viva que jorra para a vida eterna, ou seja, esse jogar significa um esguicho. E esse esguicho tem um duplo sentido, segundo as palavras dele. Jesus poderia estar oferecendo para aquela mulher água viva, mas também poderia estar oferecendo para aquela mulher o seu esguicho da sua masculinidade. Vocês entendem o que isso significa? Papai e mamãe estão juntos. Entendem, né? O que é esse esguicho da masculinidade? Então ele disse que aquela mulher ficou horrorizada com Cristo, porque Jesus jogou para ela um fato de duplo sentido. Mas também olha o título da pregação, né? O Deus promíscuo. Você pesquisa no YouTube, está lá, o Deus promíscuo. A mensagem do homem está lá. E amados, eu vi muitos comentários, puxa, que bênção, o Senhor tem usado a vida desse homem, e esse homem é de Deus e tudo mais. Irmãos, o que tem acontecido com o povo? O que tem acontecido? Numa só pregação em Romanos capítulo 8, que ele fez, ele ensinou algumas coisas, olha só. O Espírito de Deus escolheu toda a raça humana para ser filho de Deus. Isso é que ele menciona em Romanos capítulo 8. E essa, convenhamos, é uma igreja grande, com muitos seguidores. Ele diz o seguinte: nós não temos que sair anunciando que as pessoas são pecadoras, que estão condenadas ao inferno e que Deus está irado com elas. Nós não temos que anunciar, entregue a sua vida a Jesus. Isso não é uma boa notícia, ele disse. Uma boa notícia é dizer que todos são filhos de Deus, que Deus não está irado com você, mas você faz parte da família de Deus. É isso que temos que anunciar para todas as pessoas. Todos são filhos de Deus? Todos fazem parte da família de Deus? Amados, somente aqueles que recebem Jesus como Salvador. João 1,12. Ele diz o seguinte: tenho a esperança de ver o céu povoado de toda a raça humana. E alguém vai dizer lá no céu: como eu vim parar aqui? Se quem estiver do seu lado for alguém que foi crente lá na terra, ele vai responder: você veio porque Jesus te trouxe, e trouxe toda a raça humana. Já pensou? Imagina, alguém lá no céu, e aí de repente pergunta assim: puxa, mas o que eu estou fazendo aqui no céu? A pessoa está no céu e não sabe por quê? Ele não precisou se arrepender dos seus pecados? Ele não precisou crer em Jesus Cristo? Não, você está aqui porque Jesus te trouxe. Ah, mas como que Jesus trouxe? Aí de repente ele podia falar assim: mas eu nem sabia que existisse aqui. Aí já pensou, se tiver um louco ali, eu nem queria vir para cá. Já pensou? Amados, a Bíblia diz em Gálatas 1,8: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Seja amaldiçoado. Amaldiçoado.
Esse camarada ali, Vitor Azevedo, pastor de uma igreja lá em São Paulo também, por amor. Aí eu vi uma igreja enorme, um monte de gente. Esse aqui foi o auge. Esse aqui foi o auge. Ele anda dizendo nas pregações que Jesus comeria o fruto proibido de Gênesis capítulo 3. Jesus comeria. Ele ensina que nós somos como Deus e que nós temos o mesmo valor que Jesus. Alguém viu esse vídeo aí que deu uma circulada um tempo atrás? Nós somos como Deus e nós temos o mesmo valor que Jesus. E ele diz categoricamente, olha, eu vou dizer uma coisa que você vai se escandalizar, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Meu querido, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, o Santo de Israel. Nós somos pecadores miseráveis. Eu não tenho o mesmo valor que Jesus, de forma alguma. Não tenho. E aí ele diz também, ele diz o seguinte, eu sou tão justo que não me sinto inferior a Deus. Isso ele disse no dia 2 de novembro do ano passado, numa pregação. Ele disse assim, quando Deus olha para mim, Deus não me chama de Vitor, ele me chama de Jesus. E tem muitas pessoas ali, muitas pessoas. Amados, então nós temos que tomar muito cuidado, e são muitos. Pastor, mas que feio, que antiético é. Você me falaria o nome do supermercado, correto? Então eu estou te falando o nome do supermercado também. Eu estou te falando, então cuidado, não compra lá. Não compra lá. Como identificar? Eles falam do mundo e o mundo os ouve, porque no versículo 5 nós lemos ali, do mundo são. Por isso falam do mundo e o mundo os ouve. O mundo os ouve, não os que são de Cristo. E esses enganadores e outros tantos mais, o povo de Deus tem que ficar esperto com isso, irmãos. Tem que filtrar, tem que tomar cuidado. Nem tudo que fala de Deus é coisa boa. Nem tudo. Nem tudo. Eles não pertencem a Cristo, são do mundo, por isso o mundo os segue. Então nada de medir uma autenticidade de uma igreja ou o sucesso de uma igreja pelos números. Porque todos esses e muitos outros que poderíamos mencionar, mas não vamos fazer isso. Todos esses, igrejas enormes, abarrotadas de pessoas. E sabe de uma coisa? Todos eles serão cobrados um dia, porque esse abarrotamento de pessoas estão caminhando para o inferno, porque não tem mensagem de Cristo, não tem mensagem de salvação. Então tem que tomar cuidado com isso. Não são pregadores, são curandeiros, que se preocupam em curar caroço, e curar dor de cabeça, e curar artrite, artrose e tantas outras coisas, mas menos evangelho. São curandeiros, humanistas, espíritas, filósofos, milagreiros, feiticeiros e até empresários. É isso que são. Tem pastor até fazendo stand-up, já viram isso? Tem um pastor por aí que ele é chamado de um pastor cheio de graça. Aí ele chega lá no púlpito, né, no altar, o lugar onde pregar a palavra de Deus. Aí ele chega, certa vez eu ouvi dizendo assim, a hora que chamou ele e tal, ele chegou, né, o pastor da igreja convidou ele, então chamou ele à frente. Quando ele chegou, ele olhou para a igreja, não falou nada. Todo mundo, riu, deu uma onda de risada. Ele olhou e falou assim, mas vocês estão rindo de quê? Eu não falei nada ainda. Porque as pessoas já olham para ele e já dão risada. Qual o respeito que um homem desse tem? Qual é o respeito? Quantas pessoas um homem desse vai conseguir levar para o céu? Com a mensagem do Evangelho. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade. João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Porque nós não fomos chamados para agradar o mundo, nós fomos chamados para agradar a Cristo. Então, por favor, não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Ah, mas se eu falar a verdade para aquela pessoa, ele vai achar ruim comigo. Ele vai me odiar. Ele vai me criticar. Ele vai... Não preocupa com isso. Nós fomos chamados para agradar Cristo e para transmitir o Evangelho. Não para agradar as pessoas. Não para agradar o mundo. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que se nós queremos viver para Cristo piamente, uma vida piedosa, nós padeceremos perseguições. Então falam do mundo e o mundo os ouve. E não aceitam a verdade. Versículo 6 disse, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro.
João está dizendo assim, olha, nós somos de Deus. Nós, os apóstolos, nós somos de Deus. E aquele que é de Deus, ele nos ouve. Porque nós somos de Deus. Nós falamos as coisas de Deus, é isso que ele está querendo dizer. Mas aquele que não é de Deus, esse não vai nos ouvir. Esse não vai nos ouvir. E é aí que nós diferenciamos o espírito da verdade do espírito do erro. Então, ouve as coisas de Deus. Mas aquele que, o falso pregador, ele não escuta. Ele não escuta. São os donos da verdade. Não escutam ninguém. É assim, ponto final. E não tem problema. E se você não quiser, então, vai embora. Mas é assim. E é isso que eu vou ensinar. Coisas fora da palavra de Deus. Não aceitam a verdade. Não aceitam. Em João 10, 27, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. As ovelhas de Cristo seguem Jesus. Querem ouvir a verdade de Cristo. Não essas coisas que têm sido mencionadas por aí. O mundo não quer a verdade. O mundo não quer. O mundo quer cura, palestras motivacionais, comédia, piadas, dinheiro, reerguer suas empresas, e por isso não desejam a verdade. E para satisfazer os seus ouvidos, existem muitos pregadores por aí. Mas que o Senhor nos guarde de não sermos assim. Amém? Que nós possamos defender a verdade, irmãos. Que nós possamos defender. Então, como nós vamos reconhecer esses pregadores? Resumo de tudo isso, estudando a verdade, a palavra de Deus. É assim que nós podemos reconhecer uma doutrina errada. Então, guarda a sua vida, guarda a sua casa dessas coisas. Tem muitos pregadores por aí. Tem lives de tudo quanto é tipo, transmissões ao vivo de tudo quanto é tipo. Hoje mesmo, se você olhar ali, procurar, tem um monte, mas um monte, muitas pessoas, mais do que nunca. Por causa dessa pandemia, virou moda essas transmissões ao vivo. Virou moda esses devocionais que pessoas têm feito. Muitos devocionais são bons. Muitos são bons. Tenho ouvido devocionais maravilhosos da Bíblia. Maravilhosos. Mas nem todos são bons. E nós temos que saber filtrar. Então tem que tomar muito cuidado. Esses enganadores que nós temos visto por aí, eu tenho visto cristãos correndo atrás deles. Tenho visto crentes colocando coisas sobre eles, admirando esses homens. Puxa vida, irmãos, falar que o Senhor Jesus Cristo queria jorrar a sua masculinidade, eles não aceitam a verdade. Esse homem que mencionou isso sobre Jesus, esse Ed René, ele foi questionado. Chamaram ele, fizeram uma entrevista com ele e disse, olha, você foi muito polêmico quando você disse que Jesus Cristo jogou uma piada de duplo sentido para aquela mulher. O que você diz sobre isso? Ele diz assim, o vídeo está lá, quem quiser ver está lá. E é só isso. Não aceitam a verdade. Então, amados, Deus nos deu a tarefa de defendermos o Evangelho. Não brigarmos, defendermos. Essas pessoas não podem ser odiadas, têm que ser amadas. Temos que orar por eles. Temos que orar por essas pessoas. Temos que orar pelos seus seguidores. Temos que orar pela salvação dessas almas. Confesso, na hora que a gente escuta umas coisas assim, dá vontade de, parece que o sangue começa a esquentar. Está errado, está errado. Não conhecem Jesus, não conhecem a doutrina de Cristo, precisam de salvação. Eles são do mundo, não conhecem a verdade. E é a igreja de Cristo que vai falar a verdade para eles. É a igreja de Cristo que vai orar pela vida deles. Você vai orar? Que Deus nos ajude, irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado. Tem muito lobo com pele de ovelha por aí, como disse o Senhor Jesus Cristo. Vamos finalizar com uma oração? Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que tem nos alertado contra esses enganadores, falsos profetas, homens que vieram para transtornar o Evangelho de Cristo. Infelizmente, muitas pessoas têm seguido esses homens. E Pai, eu venho rogar ao Senhor, Deus, que o Senhor tenha misericórdia das suas vidas, salve as suas almas. Ó Deus, eles têm a Bíblia em mãos, então que a tua verdade possa sobressair
e possa entrar nos corações. Que o Senhor esteja, Senhor, tendo misericórdia. Usa esses homens, Senhor, que eles possam ser salvos e conduzir todos esses seguidores até o caminho da verdade. Por favor, Deus, que o Senhor esteja tendo misericórdia da vida deles. E que o Senhor nos ajude, Pai, a sempre estarmos abraçando o Teu Evangelho, a sã doutrina, a palavra de Deus. E que o Senhor nos dê sabedoria para podermos filtrar tudo aquilo que nós temos ouvido. Ó Deus, te louvamos, Pai, pela salvação em Cristo e pelo discernimento que o Senhor tem nos dado através da Tua palavra. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.